não resolve o nosso problema, é semente. Então entregue essa semente e creia que o Senhor vai multiplicá-la. Amém? Glória a Deus. Ainda no livro de Deuteronômio, vamos voltar um pouquinho aí no capítulo 7. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre legado. Hoje nós estamos aqui, nessa noite chuvosa e fria. Os crentes estão aqui hoje, amém? Você que está em casa aí, sentado no sofá, não estou desmerecendo você, amém? Mas os crentes estão aqui na nave da igreja hoje. Noite chuvosa, fria, para culto de ensino, é crente. É crente. Então, tem um pastor na internet que fala, você não é crente não. Esses que estão aqui são crentes sim. Amém? Amém? Vamos lá. Falei capítulo 7, mas não é 7, gente. Não, é 7 mesmo, vamos lá. 7, versículo 9. Diz assim a palavra, ó. Pode ficar sentado mesmo. Saberás, portanto, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu vou repetir. Saberás, portanto, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós pedimos o teu senhorio, o teu espírito aqui no nosso meio, dando instrução, nos capacitando, Pai. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É interessante que o Senhor atrela todas as coisas ao ouvir. Então, abre os nossos ouvidos nessa hora. Que nós não possamos somente escutar, mas possamos também perceber o mover do Teu Espírito no nosso meio, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo para nós não somente consciência, mas uma restituição, restauração dos Teus princípios no nosso coração, mente, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, Pai. Restaura em nós o Teu Espírito nessa hora e que a Tua palavra possa colocar no nosso coração sementes, que essas sementes brotem e que nós possamos ser luz para toda a terra. Amém? Eu li um texto aqui que é muito interessante. Se você quiser anotar, já falei com o Felipe, eu acho que ele vai colocar, não sei se agora ou depois da ministração, mas ele falou, você tem um nome para a ministração? Eu falei, tenho. Eu falei, obediência, um legado para as gerações. Então, nós lemos aqui um texto que foi base para um congresso que nós estivemos em Águas de Lindóia, já faz uma semana e meia, 2 semanas quase. Ali tinham mais de 1000 pessoas, 500 casais, comprometidos com essa palavra, comprometidos com esse propósito de construir um legado. Construir um legado que vai abençoar 1000 gerações. Vocês têm noção do que é isso? Um legado que abençoa 1000 gerações. Abraão não chegou às 1000 gerações de Abraão ainda. Normalmente uma geração é em torno de 20, 30 anos, é o que os historiadores calculam. Então, para se dar esse tempo, seriam necessários 20.000 anos. Ao contrário do que a ciência diz, o nosso mundo ele é bem mais novinho.
Ele tem 6.000 anos só. Desde a criação, lá quando Deus criou os céus e a terra, desde a criação do primeiro homem, de Adão, nós temos 6.000 anos só. E as gerações de Abraão, que é o pai da nossa fé, ainda não chegaram nas 1.000 gerações. Você tem noção que o que você está fazendo aqui hoje vai impactar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, os seus e vai, assim vai. A gente não tem essa noção. A gente não consegue mensurar isso. Então nós vamos falar sobre isso. E nós vamos falar sobre a ótica da obediência, que é o que o texto dá enfoque aqui. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1.000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Eu vou ler o 10. E que retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Portanto, guarda os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. 12. Se ouvires esses juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. 13, ele diz assim: ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Nós vemos aqui Moisés declarando para o povo, eles estão prestes a entrar na terra prometida. E o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Inclusive esse nome significa isso. Deuteronômio é repetição. Não é o nome correto, mas é o nome mais comumente usado. O nome correto seria palavras, que é o nome do início do livro. As palavras que Deus estava dizendo ali para o povo. Então ele repete a lei para o povo está prestes a entrar na terra prometida. E no capítulo 7 aqui, ele começa no início do capítulo dizendo isso. Fala que sempre tem uma condição, se você se atentar, se você cumprir, se você guardar. Então, nós aprendemos aqui, já o apóstolo tem esse conhecimento bem difundido nos discípulos do MIVP, que nós, com relação à palavra, nós sempre temos uma condição, sempre tem algo para nós fazermos. Nós costumamos dizer aqui que nós somos uma igreja viva para um Deus vivo. Então, é algo dinâmico, algo em movimento, não é uma coisa parada, não é uma coisa que é retrógrada, não é uma coisa que é engessada como as pessoas que estão no mundo pensam da igreja. Não é isso. É movimento. A nossa fé depende de ações. A nossa fé depende de como nós respondemos àquilo que Deus fala. Você vai ver várias vezes no livro de Deuteronômio, Moisés falando, se você guardar, se você se atentar, se você obedecer, se você ouvir, é muito repetido nesse livro esses verbos, essas ações que você tem que praticar. Nós vivemos em tempos muito difíceis, gente, muito difíceis, onde nós precisamos nos aperceber como filhos de Deus, como discípulos, porque essa ministração não é para novo convertido e não é uma ministração evangelística. Culto de ensino é para ensinar aqueles que já estão no caminho.
Então nós precisamos nos aperceber do que nós estamos construindo. O que a gente está construindo? O que a gente vai deixar para as próximas gerações? Como que o nosso comportamento, aquilo que nós estamos fazendo hoje, as ações que nós tomamos, o tipo de pensamento que a gente tem, o que isso vai impactar os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Como essa próxima geração vai responder àquilo que nós estamos fazendo? Como eles vão reagir? Como eles vão lograr êxito no quesito fé, em caminhar de fé? Não é só se preocupar com você, por isso que nós falamos que a gente precisa caminhar para a estatura lá que Paulo fala de varão perfeito. Por quê? É impossível? Não é, porque se está na Bíblia que é um alvo para nós, não é impossível. Não é impossível. E nós vamos ver isso aqui. Nós precisamos entender que nós precisamos deixar um legado para as nossas gerações. E eu quero colocar aqui para vocês que hoje, esse legado que nós precisamos deixar é um legado de obediência à palavra de Deus. Não tem outra atitude que seja tão profética quanto a obediência a Deus. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode pular, você pode ter aqueles momentos de êxtase espiritualmente falando. Você pode ir em congresso, encontro, tudo que você fizer, fazer escola, fazer tudo. Mas se a sua vida, a sua prática não acompanhar o seu discurso, e se esse discurso não tiver de acordo com a palavra, infelizmente você vai ser um daqueles que Jesus vai olhar e falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas eu preguei, eu ensinei, eu curei, eu expulsei demônio, eu estava na igreja, eu cantei no louvor, eu dancei, eu fui no congresso, eu participei do encontro, fiz descapetamento, fiz tudo que falaram para mim na igreja fazer. E Jesus vai olhar para você e falar: eu não te conheço. Sabe por quê? Eu vou adiantar aqui um versículo. Abre comigo em João 15. João 15. João 15 não, gente. João 14, desculpa. João 14, 21. João 14, 21. Jesus, ó, tá aqui, ó. Vou provar para... Quem tem Bíblia Thompson aí? Esse aqui é Thompson? É. Quem tem Bíblia Thompson aí? Thompson, a palavra está em... Quando Jesus fala, está em vermelho, tá vendo aqui, ó? E essas palavras que eu vou falar agora foi Jesus que falou. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi ninguém. Foi Jesus que falou. Ele falou assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, eu não estou falando aqui que eu seja contra nenhuma das coisas que eu mencionei aqui. Não é bom, tem que fazer. Faz parte da vida nossa social como discípulo do MIF e de qualquer outra igreja. Você que está me ouvindo, que seja de outra denominação, você que vai ouvir essa ministração depois, todas essas coisas são saudáveis, mas tudo isso precisa ser lastreado por isso aqui, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E quem me ama será amado de meu Pai. Olha que interessante. Quem me ama será amado de meu Pai. Nós lemos lá em Deuteronômio 7, no versículo 13, que Deus falou o quê? Deuteronômio 7, versículo 13. Ele falou, Jesus fala, ó, que esse que me ama será amado por meu Pai. Aqui, ó, no versículo 13, o 12 antes, se ouvires esses juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Ele te amará. Ele te amará. Não é Jesus fazendo um negócio novo, não. Ele está repetindo o que Moisés falou lá atrás para o povo. Se vocês forem obedientes, se vocês guardarem os mandamentos, eu vou te amar. A gente já vai chegar no ponto que as pessoas criam muita celeuma. Ah, mas a gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça, e na graça não precisa obedecer. Cai por terra tudo isso aqui, ó, no que Jesus falou. Precisa de obediência, sim. E esse é o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Esse é o legado que nós precisamos deixar para as nossas gerações. É o legado de filhos obedientes. É o legado de filhos como Jesus. Paulo fala, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós somos discípulos de Jesus e somos rebeldes e desobedientes, que discípulo e de que Jesus você é? Porque o da Bíblia não é. O Filho de Deus não é. É um outro Jesus que você criou na sua cabeça. Ou que falaram para você. Não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da palavra. Devemos nos perguntar se podemos dizer assim como Paulo disse. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso hoje? Seu filho? Eu estou falando aqui, gente, de família. Porque a gente não pode, o apóstolo ministra isso aqui, sucesso nenhum supera o fracasso de uma família. Sucesso algum que você conquiste supera o fracasso na família. Você não vai conseguir, de maneira nenhuma, fechar esse rombo na sua alma. Porque não é um buraquinho. Então nós precisamos nos atentar para a nossa família. Você precisa trazer o seu filho para a igreja. Você precisa trazer o seu filho para a obediência a Deus, para os princípios. Você precisa trazer a sua família diante de Deus. Brigue por isso. Faça tudo o que tem que fazer, mas brigue pela sua família. Brigue pelos seus filhos no caminho do Senhor. Ore por eles, pague preço. Converta o seu coração. Nós ouvimos isso lá no fim dos dias, a profecia de Malaquias, finalzinho do livro de Malaquias, capítulo 4, diz, primeiramente quem vai se converter é o coração do pai para o filho. Aí depois o coração do filho vai se converter para o pai. Então você precisa se converter ao seu filho, com o seu coração ao seu filho. Ore pelo seu filho, pague preço pelos seus netos, você que tem neto. Para que eles não se desviem, nem para a direita e nem para a esquerda. Provérbios diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo se crescer, ela não vai fazer o quê? Ela não vai se desviar. Está decretado, se você ensinar, se você se empenhar e se esmerar nisso, ele não vai se desviar. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos na igreja.
Já levei para a igreja, já fiz minha parte. Já apresentei lá o evangelho, já fiz minha parte. Não. A gente precisa inculcar, está lá em Deuteronômio 6 também. A gente precisa inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. O pastor Juliano costuma dizer aqui, a fala, ela até convence, mas o exemplo, ele arrasta. O exemplo seu de vida com Deus, o exemplo seu de homem e mulher de Deus, vai arrastar o seu filho. E é esse exemplo que nós precisamos ser. E não há atitude melhor para sermos exemplos do que discípulos obedientes. Obedientes. Tem uma situação que eu não... A pessoa pode falar o quanto ela quiser para mim. Eu não concordo de maneira nenhuma. É esse negócio de eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja por causa disso, por causa daquilo outro. Meu irmão, eu te dou um conselho, não faça isso. Ande em obediência. A palavra diz em Coríntios 15 que todo o seu trabalho não é vão. Todo o nosso trabalho em Deus não é vão. Não abandone o barco. Tem uma música que diz isso. Não abandone o barco, não. Deus vai te honrar ainda. Não são homens que nos honram, é Deus que nos honra. Deus usa os homens para nos honrar, mas é na hora certa. Você pode dizer isso? Você pode dizer para o seu filho, discípulo, aqueles que têm discípulo, seu neto, pisa aqui, na onde que eu pisei que vai dar certo. Vem comigo. Segue eu que, como diz o pessoal, segue eu que vai dar bom. Você pode dizer isso com relação à palavra, com relação ao caminho de fé, com relação à doutrina. Você pode dizer isso? Isso é muito caro para Deus, gente. E precisa ser caro para nós também. Obediência, caminho de fé, andar de maneira irrepreensível. A criança, ela te acompanha. Você quer alguém... O pessoal tem tanta coisa aqui em rede social que... eu quero tantos seguidores. Eu já tenho 2 já. Não precisa de rede social. Você que tem bastante filho, a pastora Jude, então teve uns 5 seguidores. Seguidor você já tem em casa já. Trabalha para isso. Você já tem seguidores em casa. Eles estão te olhando. Eles são esponja. Esses dias a Renata olhou para mim e falou: é você inscrito. Olha ele falando aí, o Samuel falando com ela. É você inscrito, olha aí o jeito que ele está falando. Eles são a esponjinha ali, o tempo todo olhando, assim, analisando a gente. Quer seguidor? Você já tem em casa. Não precisa ter no... A obediência é a condição de sucesso para a vida do discípulo. E também um legado que deve ser construído para abençoar as gerações. Nós estamos falando aqui de legado, gente. Legados. Vocês entendem isso? O que é legado? Não é uma coisa que você vai deixar como herança, que às vezes deixa, dá até briga. Porque não fez inventário, porque não fez isso, porque não fez aquilo. E os filhos que nunca apareceu, brota gente de onde não tem. O pessoal no mundo aparece filho torto que estava fora do casamento. Tudo por causa de uma herança. Agora, legado
você constrói dentro deles. É aquele caráter, é aquele negócio que você vai olhar e falar assim, ó, esse fulano é filho de tal. E como eu disse, eu quero construir com vocês aqui que esse legado que nós precisamos seguir como discípulos de Jesus é a obediência. Nós precisamos deixar um legado de filhos obedientes à palavra de Deus. Nós precisamos deixar um legado de netos obedientes à palavra de Deus. Eu já falei para Samuel, ele está com 8, 9 anos agora. Eu falei, ó, quero 4 netos, tá? Falei para ele. Eu falo para ele, ó, nem vem com esse negócio não de ser pai de pet, não. Ah, cachorro, gato, não sei o quê. Não. Tem que ter filho, geração. Eu vou ter prazer de cuidar dos meus netos. E é isso que a gente precisa ter, porque se você não cuida, o mundo cuida. A professora da escola lá fica falando coisas estranhas para o seu filho. A babá, a creche. A gente terceiriza muito, demais. O YouTube, a Peppa Pig. Gente, não é fácil não. E a gente precisa olhar para todas essas coisas. Nós precisamos deixar um legado de filhos obedientes à palavra de Deus. Ouvir é uma condição. Ouvir, ouça. O significado da palavra ouvir no hebraico ele é bem mais profundo. Não é só ouvir. A palavra ouvir no hebraico é shema. Shema no hebraico não é só ouvir. É ouvir e guardar. Ouvir e colocar em prática. Ouvir e obedecer. Nós precisamos obedecer àquilo que nós ouvimos. Quero deixar bem claro aqui que a obediência, gente, não é condição para a salvação. A salvação é dom de Deus. É pela graça. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Está lá em Efésios 2, do 8 a 10. Mas a obediência não é para ser salvo, mas é uma conduta do salvo. Vocês entenderam? A obediência não é condição para ser salvo, mas é uma conduta do salvo. O salvo, você sabe que ele é salvo pela obediência dele. Como que pode um salvo continuar pecando? Agora salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não caia nessa, gente. Salvação, do mesmo jeito que você ganha, do mesmo jeito você pode perder. É uma conduta, o salvo precisa andar em obediência. Como eu disse lá, João 14, 21, que eu adiantei. A nossa luta é de construir um legado que alcance 1000 gerações. Olha para a pessoa que está do teu lado. Vê ela aí, bonitinha, de blusa. Você que está em casa, acho que não está de blusa, está no sofá ou está na cama. Olha para alguém que está do seu lado aí. Se não tiver ninguém, pode olhar para o gato, para o cachorro, falar com eles. Eles ouvem, eles gostam de você, então pode falar com eles. Você precisa alcançar 1000 gerações. Fala para ele. Diga, a sua obediência precisa alcançar 1000 gerações. Coloque isso como uma meta de vida para você. A minha obediência vai alcançar meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos e até a 20ª geração lá. Vai alcançar todos eles. Uma vez o Lucas, discípulo aqui da nossa igreja, mandou um vídeo para mim. Lá nos Estados Unidos eles fizeram uma linha do tempo com 2 pessoas. Uma era uma pessoa que obediente a Deus,
que andava de acordo com a palavra, e outra era uma pessoa desobediente e ainda mais criminosa. Aí eles fizeram a linha da família que sucedeu depois dessas pessoas. Na família de cima saiu médico, advogado, juiz, promotor, saiu empresário, saiu um monte de gente que abençoou aquela terra. Na família de baixo saiu criminoso, estuprador, saiu de tudo de ruim. Isso aí, a Simone está falando aqui, líder do PCC. Para você ver como a palavra, ela é atual. Mais de 5.000 anos que foi dita essas coisas. E ainda hoje elas fazem diferença. O reino espiritual é tão real quanto você está me vendo aqui hoje. Como você, através da tecnologia agora, está na sua casa assistindo e podendo ouvir tudo isso. Coisa que há 20, 30 anos atrás era impensável. É a palavra de Deus se cumprindo também, dizendo que a ciência, a tecnologia se multiplicaria. E a única atitude que promove a bênção é a obediência. Deuteronômio 7:9, como nós lemos no começo. A obediência a Deus é uma decisão. Nós precisamos decidir por isso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Amém? Vocês creem nisso? Vocês são livres? Vocês podem estar aqui, como pode estar no shopping, como pode estar no bar, como pode estar em qualquer lugar hoje. Ninguém obrigou vocês a estarem aqui. Por isso que eu falei que vocês são crentes. Porque estão aqui hoje numa noite chuvosa e fria, para ouvir um culto de ensino. Liberdade. Espírito Santo convenceu vocês e vocês acataram a instrução dele. Não, eu vou para a igreja hoje. Mas é uma decisão que a gente precisa tomar. Assim como o amor é uma decisão, assim como o perdão é uma decisão, todas essas coisas que as pessoas julgam dificílimas. Nossa, é muito difícil fazer isso. Não, é fácil, a palavra fala. Está perto de você. É possível você fazer. Você consegue, dá para fazer sim. Deuteronômio 11:26, ainda Moisés fala assim, ó, vê que hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E lá em Deuteronômio 30, ele ainda dá uma dica, ó, escolhe a vida. Escolhe a vida, por favor, vai. Escolhe a vida, é melhor. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E tem gente que escolhe a morte. Tem gente que escolhe a maldição. A gente estava comentando esses dias sobre uma pessoa falando exatamente isso. A pessoa ouviu, a pessoa conhece a palavra e decide pelo engano. O problema é seu. Você que decidiu por isso. Não vem falar que foi culpa do pastor, que foi culpa da igreja, que foi culpa do pai, da mãe, que foi culpa de não sei quem, se você decidiu pelo engano. Foi você que decidiu. Eu coloco diante de você, a palavra fala, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, decida. Ainda Moisés ainda dá uma ajudinha, decide pela vida, por favor. Escolhe a vida. Vai ser melhor para você. Deuteronômio 11:26, se você quiser anotar, e Deuteronômio 30:15. A obediência vai nos trazer algumas lutas e provações, porque no mundo em que nós vivemos, você ser obediente é um desafio. É um desafio. Não vou falar que vai ser o mar de rosas, que as pessoas vão ver que você é obediente, vão estender o tapete vermelho para você e vão falar assim, nossa, olha só, que exemplo de obediência, essa pessoa mais legal do mundo, vamos fazer uma homenagem para ela. Não. Não vão. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Muito pelo contrário. O diabo vai instigar para te atacar. O diabo vai instigar para te perseguir.
E se você não entende muito ou acha que você não é perseguido, é só você olhar para as pessoas que têm a mesma fé que você, o que acontece com elas na internet. Olha, dá uma olhadinha. Pessoa que declara que, olha, isso aqui é pecado. Aquilo ali não deixou de ser pecado. Continua sendo. Não é porque é mais bonito hoje, não é porque é mais clean, não é porque é mais cool, inteligente, que deixou de ser pecado. Não, continua sendo pecado. E vai levar para o inferno. E vai arder lá no lago de enxofre, que diz a palavra de Deus que vai arder. Mateus 5,15, Jesus fala, bem-aventurados vocês, que sendo... deixa eu até ler aqui, Mateus 5,15. Esse é bom ler, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas Deus, como que eu passo tanta luta? O que é tão difícil, tanta provação, Deus? A pessoa se converte, né? Aqui, ó. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós vamos ter luta, prova, teste, perseguição. Por quê? Porque você vai falar a verdade de Deus não é aceitada. Não é aceitável para as pessoas. Esses dias eu estava conversando com o pessoal no trabalho e falei, ó, todo tipo de sexo fora do casamento é fornicação. A menina estava assim, olhando para mim, ó. É mesmo? Mas e tal, e tal, e tal? Fornicação. E tal, e tal? Fornicação. E tal? Fornicação. Todo tipo de sexo fora do casamento é fornicação. Mas se for solteiro? Mas se os dois nunca casaram? Mas fornicação. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu tenho um monte de mais. Ah, o Flávio é muito... como é que elas falam? É muito rígido, muito não sei o quê. É a palavra. Aí as pessoas falam assim, não, mas a pessoa está em pecado, mas Deus ama ela. O que a palavra fala? Que a pessoa que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que é um pecador se não é um amigo do mundo, dos prazeres do mundo, dos cuidados da terra? É isso. Ele se torna inimigo de Deus. Para não ser mais inimigo de Deus, tem que se arrepender, pedir perdão e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se não fizer essas coisas, lembra do se? Tudo tem um se. Se não fizer essas coisas, vai a passos largos para o inferno. E hoje essas coisas, se você falar, você é perseguido. Perdoa aí, porque até acho que o nosso alcance não é tão alto assim, porque se fosse, eles podem ter certeza que essa live já ia cair no YouTube. Porque é discurso de ódio. Porque Deus é amor. Entenderam? Deus tem exigências. A mesma proporção que Deus é amor, Ele é justiça. Então nós precisamos andar em justiça. A obediência, mas a vida de obediência produz também um legado poderoso que vai alcançar as nossas gerações. O ouvir vai gerar em nós um coração obediente. Romanos 10:17, a palavra diz assim, portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vocês viram? É interessante esse versículo, porque ele não fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ele fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então até o ouvir vai vir pela palavra de Deus. Não é a fé vem pelo ouvir porque você está ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus vai vir pela palavra de Deus. O seu ouvido só vai ser despertado
quando você ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus mesmo, não é outra tradução para amenizar um pouquinho melhor, para ficar menos, baixar um pouquinho a justiça, ter menos pecado para ficar mais fácil. Não, o sarrafo continua na mesma altura. Continua na mesma altura. E nós precisamos ser obedientes, mesmo assim. Essa obediência, debaixo do legado de discípulos, de nós como os discípulos, gerará para as nossas gerações heranças. E eu coloquei aqui Deuteronômio 28, 1, 9, e também tem um versículo de Isaías, que diz que fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você que é justo, você que anda em obediência, você não vai ser desamparado por Deus. E nem a sua descendência também vai andar mendigando. Vai andar na escuridão, nas trevas. Muito pelo contrário. O que eu estou propondo aqui hoje é que você crie na sua vida um legado de obediência que vai alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, os seus tataranetos, e é possível nós trilharmos esse caminho. Amém? Jesus é o nosso maior exemplo. Nosso maior exemplo de obediência é Jesus. Filipenses 2,9. Suportou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte, era a morte mais terrível da época dele. Imagine a morte mais terrível de hoje. Era o que iam fazer com Jesus. A morte mais terrível da época dele foi a morte que ele teve. Tanto que os discípulos não quiseram ser pregados e não quiseram ter a mesma morte que ele. Alguns tiveram morte até piores no quesito assim, de comparação, mas nenhum quis ser crucificado como ele. Para não tirar essa honra, não tirar esse propósito do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Ele mesmo nos ensina a respeito da obediência. João 14, 21, João 15, 4, e esse aqui eu quero ler. João 8, 31 e 32. A gente está ouvindo muito esse texto por causa do presidente, que o presidente fala direto. Foi até tema da campanha dele, da última. Mas eu vou dar outro contexto aqui a respeito desse texto para nós. João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é permanecer no ensino? É aquilo que ele disse lá em João 15, um pouco depois. É obedecer, se atentar. Aquele que ama e guarda os mandamentos é aquele que me ama. E o meu Pai vai o amar. O amor de Deus já foi manifesto. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta. Permanecemos no ensino. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é permanecer em movimentos de igreja, daqui para lá, de lá para cá. Não, é permanecer no ensino, na doutrina. Paulo fala isso para Timóteo: guarda a sã doutrina. Guarda a sã doutrina. Se você fizer isso, você vai salvar você mesmo e vai salvar aqueles que te ouvem. Quando a gente guarda aquilo que a palavra ensina, na essência, nós vamos salvar nós mesmos e salvar aqueles que nos ouvem, aqueles que estão ouvindo aquilo que nós falamos, aqueles que veem as nossas atitudes. Nós vamos ser um livro aberto para as pessoas. Nós vamos ser o evangelho ambulante na rua, na empresa, em casa, no bairro, em todo lugar.
para encerrar, Paulo, o apóstolo que difundiu o evangelho para fora de Israel, também nos ensina a respeito disso. E é o texto que eu quero finalizar, Hebreus 5. Hebreus 5, 7. Hebreus 5, 7. Diz assim: o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Esse aqui é Jesus, gente. Jesus. Às vezes, a gente pergunta para Deus, fala assim, por que Deus isso está acontecendo? Mas não é por que você tem que perguntar, é para que isso está acontecendo. Às vezes você se vê numa situação que é muito difícil, que é muito complicada, e você fica questionando a Deus, por que Deus, o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse? Lá em Deuteronômio 8, Deus diz, eu levei vocês para o deserto, para provar o coração de vocês, para saber qual que era a motivação. Deus prova a motivação do coração, gente. Está vendo como esse Deus melado de leite condensado não funciona? Deus só amou, não é assim, gente. Se Deus precisar colocar, a gente ouvia muito falar isso antigamente. Se Deus precisar, a Luzia vai lembrar disso. Se Deus precisar colocar você no estreito de Jeová, Ele vai te colocar, irmão. E não tem para onde correr, não. Não tem. Paulo fala, se eu vou no céu, tu tá. Se eu vou no abismo, você tá. Se eu vou no alto, você tá. Se eu vou no baixo, você tá. Se eu vou no claro, você tá. Se eu vou na escuridão, você tá. Como que eu vou fugir de você? Não tem como. Se ele precisar colocar... Olha, gente, levou 3 milhões de pessoas para o deserto. Ele fala lá em Deuteronômio 8. Parece uma história assim de amor mesmo. Eu levei vocês para provar o coração de vocês, para saber o que tinha nesse coração. E lá vocês ficaram 40 anos, não gastou roupa, não gastou sapato, maná caía do céu. Vocês foram supridos. E não só com Israel, você vê isso na história dos profetas. Você vê isso com Jesus. Você vê isso com Paulo. Você vê isso com todos aqueles que foram obedientes. Deus vai te colocar no estreito? Vai. Mas Ele vai estar com você, vai te suprir. Você não vai ser envergonhado, porque Deus não tem essa ideia de envergonhar. Ele tem te treinar, te tratar, te curar. É para isso que Ele coloca nesse estreito. Por isso que Jesus fala, a porta é estreita. É estreita. Por quê? Porque ele mesmo aprendeu dessa forma. Olha aqui, embora ele sendo filho, Paulo ainda ressalta, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não é para todos que, eu senti Jesus. Eu fui
fazendo não sei o que ali na igreja. Não! Olha aqui, olha isso que ele escreve, que negócio parece uma heresia para os dias de hoje. Olha só, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A sua obediência vai gerar salvação para os seus filhos, vai gerar salvação para os seus netos, vai gerar salvação para a sua família. Persevera na doutrina, persevera na palavra, mesmo que digam, não, isso aí é retrógrado, é passado, é mentira, estão te enganando, o pastor está pegando dinheiro de você. Persevera, persevera, você que está me ouvindo aí, persevera, continua, não para, não olha para trás, obedece, seja obediente à palavra, mesmo que Deus te coloque no estreito, como eu disse aqui. Mas esse estreito não é para a morte, é para a vida. Se coloque de pé. E você que entendeu isso, se você quiser vir à frente para orar pelas suas gerações, você fica à vontade. Se coloque diante do Senhor. Se você tem filho que está se afastando dos caminhos do Senhor, você tem filho que está afastado dos caminhos do Senhor, essa é a hora de você clamar por ele. Se você tem netos que estão afastados, você que já tem neto, que se esqueceram da doutrina, se esqueceram da fé, nessa hora, faça um propósito com Deus e diga: Deus, eu vou ser obediente. E a minha obediência vai alcançar as gerações. O seu exemplo de obediência, o seu filho vai olhar e vai falar: olha, as pessoas vão notar a diferença em você, porque você decidiu ser obediente. Você decidiu plantar um legado no coração e na mente dos seus filhos. Pode orar ao Senhor. Pai, nós colocamos a vida desses discípulos do MIVP, aqueles que estão ouvindo essa ministração também pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós, nessa hora, Pai, intercedemos pelas famílias, intercedemos pelas gerações, intercedemos pelos nossos filhos, Deus, para que eles não sejam tragados mesmo, Senhor, pelos enredos de Satanás, para que eles não sejam tragados pela mentira, pelo engano, mas que antes, Pai, nós possamos ser modelo, Pai, de obediência à Tua palavra, aos Teus princípios, guardando, Senhor, a Tua doutrina, caminhando mesmo, Senhor, em fé, não desistindo, Senhor, do Teu propósito, daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, andar mesmo, Senhor, em obediência. Nos ajuda a não fraquejar na nossa fé. Dai-nos mesmo, Senhor, fé para vencer, fé para continuar. Que nós possamos, Senhor, andar de forma que as pessoas vejam em nós discípulos obedientes à Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, Deus. Que nós prossigamos para o alvo da soberana vocação que diz a Tua palavra, que é Cristo Jesus. Ele é a nossa meta, ser como Ele é a nossa meta, sermos obedientes como Ele é a nossa meta, Deus.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a continuar. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos ajuda, Senhor, a não esmurecer. Nos ajuda, Senhor, a não nos prostrar diante das dificuldades. Não nos prostrar diante mesmo, Senhor, dos desafios. Antes nós venhamos a nos lembrar que aqueles que são injuriados, perseguidos por causa do Teu nome, o galardão, Senhor, é grande nos céus. Pai, que nós possamos, Senhor, obedecer a Ti, os Teus princípios, na forma do Teu Filho Jesus, que nos ensinou, que nos declarou, Pai, que aquele que guarda os mandamentos, os meus mandamentos, me ama e ama o meu Pai, e o meu Pai o amará. Oh, Senhor, nós queremos ser amados, nós não queremos estar debaixo mesmo, Senhor, de justiça Tua, mas nós queremos estar debaixo do Teu amor, Pai. Nos ajuda, nos admoesta, nos ensina a andar como filhos obedientes, independente, Senhor, daquilo que nós pensamos, independente, Senhor, daquilo que nós imaginamos, independente das nossas debilidades de alma, independente mesmo, Senhor, daquilo que nós achamos que é o correto, que nós venhamos perseverar. Nos livra, Senhor, dos cuidados dessa terra, nos livra, Senhor, da nossa justiça própria, nos livra, Senhor, de nós mesmos nesse dia. Que toda rebeldia, Senhor, toda rebeldia que a Tua palavra equivale a pecado de feitiçaria, Pai, seja, Senhor, retirada do nosso meio agora. Que em nome de Jesus, aqueles que nos ouvem, Pai, assim como diz a Tua palavra, encontrem salvação, Pai. Encontrem salvação pela Tua palavra. Encontrem salvação mesmo, Senhor, nos moldes que a Tua palavra ensina, que a salvação, Senhor, vai nos alcançar. A salvação é dom de Deus, não vem de nós. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque somos salvos. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos andar uma vida, Senhor, de entrega em todo tempo. Não, Senhor, sacrificando, Senhor, somente aquilo que não é caro a nós, mas sacrificando também aquilo que é caro a nós. E nessa noite nós reconhecemos que a obediência é uma coisa cara ao Senhor. E nós queremos andar, trilhar esse caminho. Não sermos mais filhos relapsos. Não sermos mais, Senhor, filhos que olham, Pai, o Senhor no seu alto e sublime trono e ter um relacionamento distante. Mas que nós possamos, através da obediência à Tua palavra, Pai, sabermos que somos amados Teus, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor é quem nos dá força todos os dias para nos levantarmos, para conquistarmos aquilo que precisamos, sabendo que o Senhor está olhando por nós e abrindo as portas que nós não conseguimos abrir, derrubando as muralhas que nós não conseguimos derrubar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse tempo. Que o Senhor possa nos levar em segurança para as nossas casas. Amanhã. Isso, Coração em Chamas, sexta-feira, às 19h30. Ainda está fazendo inscrição ainda? E sábado a partir das 14 horas. Então, sexta, dia 19, a partir das 19h30. E sábado, no dia 20, a partir das 14 horas da tarde, tá? Você pode fazer